Uma filha surpresa chegou em Tempest, literalmente a cópia do Rimuru, o que é mais intrigante ainda, né? A Xinsha já mostrou que tem uma baita personalidade, é uma garota muito forte, incrível, mas a gente não sabe as verdadeiras origens dela, de quem ela herdou isso aí, quem é a mãe da Xinsha nessa história, qual é o verdadeiro lugar da onde ela veio, como que ela nasceu. Vem comigo que hoje eu vou te explicar isso tudo, a gente vai se aprofundar nessa história da filha do Rimuru, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas, sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E galera, hoje a história é muito boa. Hoje a gente tá aqui pra conversar de um slimezinho rosa que apareceu por aí chamando o Rimuru de papai. Estamos falando da Xinsha mesmo, que apesar de não tá na história canônica, né, de fato na Light Novel, tá apenas no jogo e em spin-offs de Tensei, ela tocou o coração de muita gente, inclusive o meu. Então, cara, se ela tocou o seu coração também, toca no like. Capricha o likezão, a Xinsha merece esse like aí demais, cara. Retribui esse carinho que ela tem por você. Tamo junto demais, família. Então, vamos dar um pouquinho de contexto nisso tudo? Pois é, a história começa no caminho para Duarkon. O Rimuru olhou o seu reflexo numa poça de água e se viu sendo transportado para um lugar completamente diferente. Ele então foi confrontado por um Gobta e um Ranga, completamente diferentes dos que ele conhecia. A contraparte do Gobta, chamada Vajra, evoluiu para um ogro relâmpago. Isso depois de absorver um relâmpago negro dos lobos, enquanto a contraparte do Ranga evoluiu para um lobo de guitarra, depois de absorver o poder do fio pegajoso e do fio de aço também. Inicialmente um pouco confuso, o Rimuru lutou e derrotou esses dois. Ele considerou inclusive absorver eles dois para analisar eles e ver o que aconteceu, só que os dois foram chamados de volta por uma entidade desconhecida. E a partir daí o Rimuru foi ejetado desse mundo do espelho, incapaz de se lembrar dos eventos que aconteceram lá. Bom, depois dele absorver a Shizu, ele olhou para essa poça e se viu sendo transportado de volta no tempo em que o Ifrit escapou da Shizu, lá atrás, há muito tempo atrás. O Rimuru de repente se lembrou da última vez que eles foram transportados e o grande sábio deduziu que eles só podiam reter as memórias do mundo do espelho enquanto estavam dentro do mundo do espelho. E aí então ele se aproximou da Shizu, que disse para eles ficarem longe, só que o Ifrit, tendo tomado uma nova forma, escapou de dentro da Shizu. Agora ele estava completamente diferente. Percebendo então que existia uma outra Shizu ainda dentro do corpo do Rimuru, o Ifrit atacou ele, revelando que agora ele podia manipular o fogo e o gelo também. Inclusive agora ele estava sendo conhecido como Jinfrit. O Rimuru conseguiu derrotar ele, só que antes que eles pudessem absorver, o Jinfrit foi chamado de volta e recuou. Rimuru então se encontrou de volta a Tempest, esquecendo de todos os eventos que acabaram de acontecer. Lembrando, ele só lembra quando ele está nesse mundo do espelho. Enquanto isso, uma figura encapuzada observava o Rimuru através de uma poça. Quem será, né? Uma versão alternativa então da Xion foi mostrada depois da destruição da aldeia de ogros pelos orcos. Ela conversava com a figura encapuzada através da poça de água, que convenceu a desistir do seu coração para aumentar o seu poder. Enquanto isso, o Rimuru, a Xion e a Shuna estavam de pé na frente de um espelho. A Xion e a Shuna estavam tentando fazer o Rimuru usar alguns vestidos aí, né? Tadinho do cara, vestindo roupa nele. Quando eles foram puxados de repente todos pro mundo do espelho. Aí é que as coisas começaram, tá? O Rimuru se perguntou como que a Xion e a Shuna vieram junto com ele dessa vez. Só que eles foram confrontados por uma Xion diferente. Ela então se apresentou como Dodomek e basicamente antagonizou o grupo, ia lutar contra eles. Aquela mulher encapuzada veio e se apresentou como a bruxa Isis. Essa é que é a mulher da vez. Ela então passou a explicar toda a natureza do mundo do espelho, que era um lugar baseado nas ideias das pessoas, das versões mais fortes de si mesmas. Ou seja, a bruxa revelou que as suas ações foram todas motivadas pelo interesse no Rimuru e ordenou que Dodomek, que era a outra Xion, atacasse ele. A Xion defendeu o Rimuru, a verdadeira, né? Só que a Dodomek zombou da Xion e da Shuna por se tornarem subordinadas de um slime, enquanto os orcs ainda estavam vivos. Shuna então atacou ela, só que Dodomek continuou se regenerando cada vez mais, revelando que o seu corpo continha a alma de todos os ogros falecidos e também lutou contra 2 Kijins. Dodomek era poderosa o suficiente justamente para que o Rimuru decidisse que seria melhor a Xion e a Shuna recuar e ele entrar na parada, só que a Isis ergueu a bandeira do espelho para poder
parar eles, deter eles no meio do caminho. Dodomec então disparou seu ataque de Might Soul Glade nela, só que acabou sendo refletido pelos espelhos e atingiu o Rimuru, cara. O Rimuru decidiu derrotar a Isis enquanto a Shuna reiniciava a luta com o Dodomec mais uma vez. Só que antes que eles pudessem continuar, eles foram interrompidos por um lodo rosa, um slimezinho rosa que apareceu e simplesmente usando o Predador engoliu o Dodomec. Todo mundo estava confuso com o que estava acontecendo. No entanto, o grupo do Rimuru foi subitamente transportado de volta para Tempest. E acabou que eles ficaram incapazes de se lembrar do que tinha acontecido lá de novo. O Gabiru enfrentava o Sr. Orc, percebendo que perderia, né, se as coisas continuassem assim. Então a voz de Isis saiu da lança do vórtice e convenceu ele a assimilar com a lança para poder aumentar o seu próprio poder. O Rimuru, a Shuna e o Gobta, todos são puxados de volta para o mundo dos espelhos enquanto inspecionavam os aquedutos da cidade. E eles ficaram surpresos quando viram uma versão alternativa do Gabiru lá, despachando facilmente o General Orc. Então assim, o Grande Sábio informou ao Rimuru que essa versão do Gabiru assimilou dentro da lança que ele tinha, né, do vórtice, para poder transformar ele num Dragon Spear, evoluir ele. Esse Gabiru agora, chamado Trishula, desafiou o Rimuru, não vendo necessidade, obviamente, dos dois governantes da Floresta de Jura lutarem. O Trishula então esfaqueou o chão, congelando os outros dois, e a magia ao redor acabou restringindo algumas habilidades do próprio Rimuru. Ele estava preso numa batalha que só ia pegar eles de frente. Os dois então começaram a lutar e o Rimuru percebeu que todos os ataques do Trishula estavam perfurando as suas defesas. Ou seja, o Grande Sábio apontou que a habilidade única do Trishula era a Spiral Body, né? Adicionado ao tributo penetrante que ele tinha, todos os ataques dele iam conseguir perfurar minimamente a defesa do Rimuru. Trishula começou a se gabar, só que o Rimuru apontou que, embora o Gabiru possa ser mais fraco, ele tem pessoas que apoiam ele, e ele é um sobrevivente. Os dois então continuaram lutando, e o Rimuru acabou saindo vitorioso. No entanto, o Trishula se recusava a admitir essa derrota. Ele começou a se sentir cada vez mais orgulhoso. Então, de repente, o nosso querido Lodo, né, o Slime Rosa de antes, apareceu retornando, usando o Predador e comendo o Trishula também. Depois de confirmar a identidade do Rimuru, esse slimezinho atacou ele, chamando ele de papai. E aí, jogando ele pra fora do espelho. Na hora, os dois foram lá, surpreendendo, lógico, a própria Isis, com toda essa força. O Rimuru, a Shuna e o Gobta retornaram pra Tempest mais uma vez, né, com as únicas lembranças do evento, sendo a sensação de cansaço. O Soei então apareceu e contou pro Rimuru sobre uma nova convidada, fazendo com que o grupo retornasse à cidade. E quando eles estavam lá, a Slime Rosa de antes que estava presente apareceu. E o Rimuru diz que nunca se conheceram, né? Ele nunca tinha visto outro Slime antes. E aí a Slimezinha percebeu que o Rimuru não se lembrava do que aconteceu dentro do espelho e chamou ele de papai mais uma vez, pro choque de todo mundo. Ela então se apresentou como a Xinsha, filha do Rimuru, pro choque de todos mais uma vez. O Grande Sábio observou que as magias da Xinsha, óbvio que ele teria que analisar ela na mesma hora, e ele percebeu que tudo era muito semelhante ao próprio Rimuru, só que não podia dar uma análise completamente detalhada sobre ela, até porque ele não engolfou ela nem nada, o Rimuru não absorveu ela. A Xinsha então se transformou numa forma humana para mostrar todas as semelhanças entre os dois. O Rimuru, um pouco confuso ali, viu que ela realmente era igual a ele e questionou a Xinsha, revelando que ela também tem a Black Flame. E o Rimuru tentou conter ela usando algumas habilidades dele, só que ela usou o seu próprio poder para poder combater o Rimuru e prender ele. Então ela criou uma mão com fios de aço para poder capturar o Rimuru. O Benimaru tentou intervir nisso aí, só que ela impediu ele também com outra habilidade que ela tinha, fazendo com que ele viajasse através dos fios de aço para poder criar um eletroímã, basicamente. A Xinsha revelou que passou muito tempo descobrindo como pegar o Rimuru e decidiu combinar várias habilidades que ela tinha, né, para poder conseguir pegar ele. Rimuru e o Grande Sábio tentaram elaborar até uma estratégia para fugir, só que antes que eles pudessem chegar a uma, a Xinsha afirmou que vai levar eles de volta para o espelho com ela. O Rimuru perguntou sobre o que é esse espelho, já que ele não lembrava, e a Xinsha admitiu que é um lugar solitário. E aí o Rimuru conseguiu escapar com uma combinação de movimentos, né, da sombra junto com a água, junto com algumas poções e tal, e disse a ela que ela poderia viver em Tempest a partir de agora. E aí é que nós começamos a entender as origens da Xinsha. Acontece que antes dela aparecer para o Rimuru, né, dela aparecer nesse mundo, ela apareceu no mundo espelhado, criado pela Isis. Basicamente,
conforme ela foi conversando com a Isis ali, a própria Xinsha foi demonstrando estar absolutamente próxima do Rimuru em questões de habilidades, tanto físicas quanto em poder mesmo. Até o grande sábio ela também tinha, isso era algo que só o Rimuru tinha nesse mundo quando veio. A Isis ficou meio que com o pé atrás no início, só que viu que na verdade a Xinsha poderia ser uma arma perfeita contra o Rimuru, principalmente pelo fato dela ser uma cópia exata de habilidades, enfim. Pra quem não entende nada ainda, lá no mundo do espelho, os personagens que a gente já conhece, né, que fazem parte de Tempest, pelo menos alguns deles, são espelhados, criados para serem inclusive mais fortes do que os originais, tudo para derrotar a galera de Tempest. A Isis então disse que o pai da Xinsha era o Rimuru e que ela tinha sido criada para absorver todos os monstros possíveis, porque assim como o Rimuru, a gente sabe, quando ele absorve o monstro, ele analisa, copia as habilidades, desenvolve novas habilidades a partir desse monstro e tal, e a Xinsha é a mesma coisa do que ele. Assim, ela poderia simplesmente se tornar muito mais forte do que o Rimuru se ela absorvesse muito mais monstros, e a ideia da Isis era fazer isso, ela absorver todas as espécies e cópias, inclusive, dos outros monstros feitas nesse mundo espelhado, tanto que o primeiro que ela absorveu foi a cópia do Ifrit, que a gente falou, né? Então assim, o que aconteceu aqui nesse todo esse esquema foi dela chegar pra Tempest depois disso aí, e lá ela queria descobrir se o Rimuru era mãe ou o pai dela, ou seja, se ele era homem ou mulher, já que ele era um slime, né, assexual e tal. Então a Xinsha se escondeu pra ver o Rimuru no banho, em qual dos banheiros ele ia entrar, e acabou que ela viu o Rimuru lá com a Shuna e a Xion brigando pra ver quem ia lavar as costas do Rimuru. Dessa hora, ela pensou que o Rimuru era uma mulher, né, que ele tava no banheiro feminino, mas aí logo depois ele foi pro banho masculino, aí acabou confundindo a garota toda, né, com a cabeça mil, porque o Rimuru podia entrar em qualquer lugar. Depois de não ter uma resposta clara então sobre a sexualidade do Rimuru, a Xinsha voltou para absorver alguns monstros que ela podia na floresta. Répteis gigantes, aranhas gigantes, formigas gigantes. Só que o problema foi quando ela foi nas formigas, né? Porque as formigas gigantes vieram em bando e quase que levaram ela para dentro do formigueiro lá. Sorte que nossos slimezinhos companheiros chegaram para ajudar. Só que isso aí era porque ela ainda não tinha uma forma humana estabelecida, né? Mostrada, ela não tinha encontrado com o Rimuru, né? Isso foi tudo antes de acontecer o encontro com ele. Até porque a gente sabe também que o Rimuru adquiriu a forma humana quando ele absorveu a Shizu. Então, cara, para ela adquirir, ela teria que absorver outros seres, não só monstros, né? Então, nessa hora foi quando a Xinsha resolveu desenvolver alguns truques diferentes, bem próximos ao que o Rimuru desenvolveu, ou até melhores do que ele teve. A ideia foi ela voltar para o mundo espelhado para poder conversar com a Isis, porque ela achou que a Isis poderia ter alguma ideia melhor de como que ela criaria um novo poder, né? Melhoraria e tal. Só que o problema é que ela tinha ido muito longe da onde ela veio do mundo espelhado, não tinha espelho próximo, tá ligado? Então o outro espelho tava no reino de Ingrásia, cara, o reino de humanos e tal. Ela teria que ir pra lá pra conseguir voltar pro mundo espelhado. Nessa hora foi quando a gente viu o Ifrit cópia, né, que tava dentro dela, dentro da Xinsha. Ele se encontrou com outra pessoa existente dentro dela, um Veldora, que provavelmente é um Veldora cópia também. A gente sabe que o Veldora tá dentro do Rimuru nessa parte da história, né? Lá no início, estamos falando do início. Ele tava dentro do Rimuru e, cara, provavelmente a cópia do Veldora tá dentro da Xinsha também. Então isso é algo interessante que pode rolar uma mega batalha mais pra frente. E aí nós entramos, ó, numa outra sacada. Porque pelo que parece, a Xinsha, entre aspas aí, é filha da Shuna, tá ligado? Muita gente fica perguntando, ah, a Xinsha é filha da Shuna com o Rimuru, até porque quando ela mostrou a aparência dela pela primeira vez, cara, era muito parecido, cabelo rosa e tal. Mas galera, ela é, mas não é biologicamente, tá? A Xinsha nasceu do desejo de ter um Rimuru mais fofo, aí ó, que a Shuna teve quando ela foi questionada pela bruxa do espelho Isis. Como o Rimuru também era um slime, a Xinsha é basicamente um clone mais feminino do Rimuru, e ela se autodenomina filha dele porque a Isis falou pra ela. A razão pela qual ela parece uma mistura do Rimuru e da Shuna é porque as habilidades da Isis geralmente faz um clone da pessoa que faz o desejo, já que o desejo geralmente gira em torno dela, mas essa aí foi direcionada pro Rimuru, foi um desejo por ele. Então a Xinsha meio que compartilhou as características dele e da Shuna. Aliás, a Xinsha tem o cabelo azul como o Rimuru também. Ela ficou com o cabelo rosa só depois dela se tornar
ganhar uma semente de Lorde Demônio, né, uma prévia para a evolução. E sim, meus amigos, a Xinsha chegou num ponto sim que ela conseguiu evoluir para um Lorde Demônio até, e já ganhou um corpo, né, na verdade ela mostrou o corpo logo depois da chegada lá em Tempest, como a gente falou, que aconteceu depois dessa parte toda dela conversar com a Isis, e até mostrou algumas habilidades próximas ao Rimuru que ela desenvolveu. Por isso meio que foi o motivo dele também aceitar ter ela lá em Tempest junto com ele, né? Mas assim, a gente não sabe os planos futuros da Isis. Realmente ela pode simplesmente querer controlar a Xinsha. A Xinsha também não tá ciente disso tudo não, tadinha. Ela só nasceu pra ser um slime e quer conhecer os seus pais ali. Ficando em Tempest, por exemplo, seria a melhor forma dela. Lógico que tudo pode encaminhar para um outro lado. Mais pra frente, de alguma forma, a Isis pode conseguir manipular a Xinsha para atacar o Rimuru. E aí? E destruir ele a partir desse momento. Só que ainda assim eu acho isso pouco provável de acontecer. Isso porque, cara, a Xinsha luta para compreender completamente certas situações. Ela, lógico, é facilmente influenciada por outras pessoas, porque ela é uma criança aí. Mas apesar disso tudo, ela tem uma compreensão básica do que é certo e do que é errado. Então, se ela sabe discernir, já tá nesse meio tudo tranquilo já. Bom, galera, essa história aqui, quando eu acompanhei, foi boa demais. Ver um personagem novo, que pena até que ele não tá na história principal da Light Novel, eu acho que ele até caberia bem, né? Podia ser introduzido ali na Light Novel, né? E você, tu acha? Se você acha que poderia ser introduzido, comenta aí, mano. Deixa a sua opinião nos comentários. Será que se ela fosse introduzida na história principal seria bom? Eu acho que sim, acho que pegaria muito bem. Ia ser bacana ver não só um slimezinho, né, favorito, dois slimezinhos agora de cores diferentes lutando lado a lado. Isso é muito bacana. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, capricha naquele likezão e aproveita, manda a inscrição junto aí também, cara. Tensei nunca morre aqui no canal. É tema praticamente infinito. Toda hora tem coisa nova pra gente conversar. Seja do anime, de filme, de jogo, mangá, novel, mano, tudo. Tudo, né? Novel tem a Light Novel e a Web Novel. O universo é gigante, mas a sua mente é maior ainda para poder concentrar toda essa informação. Caraca, gostei, hein? Filosofei de Soft Life agora. Valeu demais, família. Beijo no coração, forte abraço e até mais. Fui!